Fala, gente doida, apaixonada por Jesus, bem-vindos ao Quartito de Oración, onde estamos aqui mais uma vez para buscar Jesus juntos, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para você. Hoje eu quero falar sobre parando com os palavrões, parando de falar palavrões. Então, é uma palavra muito top. Eu quero ler aqui um verso de Provérbios, e antes te pedir, passe no meu site. Eu te peço humildemente, né? Eu podia estar roubando, vendendo, mas eu te peço na humildade, passa lá no meu site, prlucinho.com.br. O meu site é muito top, tem tudo o que você pensa sobre o meu ministério, tá lá, e eu quero você envolvido conosco. Olha o que está aqui em Provérbios 18, verso 21. A vida e a morte estão no poder da língua, e os que sabem usá-la comerão do seu fruto. Nós moramos numa sociedade onde a entrada do pecado afetou tudo. Por exemplo, roupa. O pecado afetou nossas roupas. As pessoas hoje, muitas, usam roupas provocantes e sensuais. Por exemplo, o pecado afetou a área financeira. As pessoas hoje roubam, as pessoas fazem coisas erradas por causa de dinheiro. O pecado afetou até, por exemplo, o esporte. No esporte a gente vê corrupção no esporte. A gente vê pessoas brigando por causa de time. Não há uma área da sociedade que não tenha sido prejudicado pela entrada do pecado. Todas. A política foi prejudicada, né? A culinária foi prejudicada. Foi tão prejudicada que, na verdade, o pecado entrou no mundo por causa de uma comida que não deveria ter sido comida. Então não há aspecto da vida humana que não tem que ser redimido em Jesus. E uma coisa que o pecado arrebentou foi com as nossas palavras. E dentro das nossas palavras existem várias coisas ruins. Por exemplo, a mentira é algo terrível, a ira é algo terrível, né? Mas os palavrões, eles têm que ir embora da vida de um cristão. Por quê? Porque a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você fala um palavrão, a gente precisa entender algumas coisas. Então eu vou te dar algumas dicas para você parar de falar palavrão, né? Primeira coisa, entenda que os palavrões alimentam o mundo espiritual. Por exemplo, se eu começar a orar, Deus abençoa minha casa, abençoa meus filhos, se eu começar a louvar, cantar louvores, isso aí, eu estou criando um ambiente saudável espiritualmente na minha vida e na minha casa. Mas quando eu falo palavrões, eu literalmente estou fazendo, sabe o quê? Convidando demônios, convidando a opressão maligna, convidando aquele mal que eu estou pronunciando para vir ali aonde eu estou. Então a primeira forma da gente parar de falar palavrão é entender que palavrão alimenta os demônios. Pensa nisso. Então que tal a gente pôr a capetada para jejuar? Como? Sem dar a eles palavra nenhuma que eles possam usar para nos destruir. Não é? Não saia, diz a Bíblia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, né, que possa provocar o mal. Nenhuma palavra. Não é que nós temos que ser pessoas que só falam eu te amo. Não é isso não. João Batista chamava as pessoas de raça de víboras. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Mas ali eles não estavam falando um palavrão. Era uma repreensão debaixo da autoridade de Deus. Então não entenda que eu estou aqui mandando você virar uma miss, só dando tchau assim de miss, e só fazendo coisas lindas. Não é isso não. Eu estou falando, pare de alimentar o mundo espiritual demoníaco com seus palavrões. Segunda coisa que você tem que pensar em como se libertar dos palavrões é: preciso uma substituição. As palavras não simplesmente evaporam. Falar, a gente vai falar. Então, já que a gente vai falar, vamos falar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu conheço um jovem que ele fez um propósito com Deus. Ele falava tanto palavrão que ele falou assim: cada vez que eu falar um palavrão, eu vou citar um versículo. E ele começou. Aí toda hora ele
porque era o costume dele. Ele foi criado numa família onde todo mundo falava palavrão. Então, ele falava palavrão e ele citava um versículo. Ele falava palavrão, ele citava um versículo. Ele falava um outro palavrão, mas era automático. Ele não falava palavrão, era parte dele, era igual a mão, a boca. Já era parte dele, os palavrões. Né? E ele se impôs isso. Ele falava um versículo para cada palavrão. Resultado, ele foi substituindo um pelo outro e ficou só os versículos. Então, vamos colocar a palavra de Deus como aquilo que sai dos nossos lábios. E terceira coisa para a gente vencer os palavrões é realmente o silêncio ou o uso de palavras que não ofendam. Por exemplo, minha mãe querida, falecida mãe, que um dia eu vou encontrar lá no céu, a minha mãe falava comigo assim: ô espelho de porco, ô seu menino, ô desgraça. Minha mãe falava. A minha mãe era muito crente, mas naquela época, 40 anos atrás, não havia essa noção de que falar esse tipo de palavra era prejudicial para o filho. Não havia essa consciência. Hoje, eu como pai, sinto a mesma raiva às vezes dos meus filhos. Só que ao invés de eu falar essas palavras, eu falo assim: ô abençoado, ô querubim de Jeová, vem aqui, né? O mais terrível que eu já xinguei eles é: ô mula de Balaão. Por quê? Porque aí você está substituindo. Ou então, faz sabe o quê? Silêncio. Silêncio. Não fala nada. Uma coisa é certa. A Bíblia diz em Hebreus que existe uma grande nuvem de testemunhas nos observando. E cada palavrão que a gente fala pode ser até para falar uma frase que vai ajudar a pessoa, mas aquilo não vai edificar, aquilo não vai melhorar, aquilo não vai ajudar. Eu não estou pregando isso aqui para ninguém, eu estou pregando para mim, eu estou falando para mim. Nós temos que colocar um guarda nos nossos lábios e tomar cuidado. Se você é hoje uma pessoa faladora de palavrão, a partir de hoje, coloque um propósito diante de Deus. Primeiro, pare de alimentar o mundo espiritual com seus palavrões. Segundo, substitua seus palavrões pela palavra de Deus. E terceiro, se ficar nervoso, ou faça silêncio, ou use palavras que não vão agredir. Como eu falei aqui: ô abençoado, ou fale assim. Deus, eu oro e abençoo cada pessoa que está me ouvindo. O Brasil é um país de pessoas que falam muito palavrão. Mas eu queria te pedir, substitua isso na nossa vida. Coloca palavras de vida nos nossos lábios, porque a morte e a vida estão no poder da língua e não queremos ser conhecidos pelos nossos palavrões. Ajuda-nos a proclamarmos vida com as nossas palavras, em nome de Jesus. Se você curtiu essa palavra aí, aperta aí o curtir, manda esse vídeo para o povo que você conhece, que precisa muito, e se inscreve no canal.